E quando chega a hora da gente reformar o nosso salão ou montar o nosso salão do zero, aparece um grande ponto de interrogação na nossa cabeça, que é saber exatamente que tipo de móvel nós temos que colocar no nosso salão. E aí a gente começa a se fazer várias perguntas. Será que esse móvel precisa ser novo? Ou ele pode ser usado? Será que eu compro esses móveis na internet? Ou é melhor comprar de um representante? Aí começa a vir outras dúvidas. Será que eu coloco colorido? Será que eu compro uma cadeira preta? Ai, que tal uma cadeira branca? E a gente começa a se fazer várias perguntas, começa a pensar em várias coisas e muitas vezes a gente acaba errando na hora de fazer essas escolhas. Procurar o móvel ideal para o nosso salão de beleza é uma das grandes perguntas que qualquer profissional se faz, seja então na hora em que ele está começando a montar o seu espaço ou no momento em que ele percebe a necessidade de fazer uma melhora, né, de fazer um upgrade no seu equipamento e colocar uma cadeira melhor, um lavatório melhor, né, ou às vezes esse lavatório quebrou e você precisa comprar um novo, enfim. Por várias razões, a gente às vezes sente a necessidade de entender um pouquinho mais e de pensar um pouco sobre os móveis, sobre os equipamentos de forma geral no nosso salão de beleza. Eu vou só te fazer um alerta, que é algo que eu gosto muito de colocar, de conversar com os meus alunos principalmente, fazendo a gente sempre refletir sobre um ponto muito importante quando o assunto é investimento. Mais do que você investir numa cadeira mais cara, numa fachada incrível, não deixa de perceber que o que vai realmente gerar valor no seu trabalho é o seu conhecimento. Então, põe isso numa balança, analisa, busca esse ponto de equilíbrio. Eu não estou dizendo que a gente não deve reformar o nosso salão ou a gente não deve colocar um móvel novo, um móvel mais bonito, uma cadeira melhor, mas é preciso buscar esse equilíbrio. Sabe por quê? Eu escuto muita gente mesmo falando o seguinte: ai, Vanessa, queria muito fazer um curso, queria muito comprar um curso, queria ir a um curso, mas eu acabei de reformar o meu salão e o movimento tá fraco e eu não tô conseguindo dar volta e eu tenho que pagar a minha reforma e eu tenho que pagar a minha fachada e aquela cadeira caríssima que eu comprei eu tenho que pagar, enfim. Então busca esse ponto de equilíbrio. A gente, como cabeleireiro, infelizmente, ainda hoje, nós temos uma grande dificuldade quando o assunto é gestão do nosso negócio. Nós, na grande maioria, acabamos começando o nosso negócio, vê se você se identifica com isso, sem ter conhecimento em administração, em contabilidade, em várias questões que trazem esse conhecimento e que trazem um embasamento para a gente saber priorizar aquilo que realmente é importante, a gente saber fazer investimentos, a gente saber gastar, a gente saber comprar. E a gente vai aprendendo meio que aos tropeços, né? A gente erra, toma um tombo, comprar demais, ou compra produtos errados, enfim. E assim a gente vai aprendendo. Então, quando o assunto for investimento, é muito importante você perceber a necessidade desse investimento e perceber também a qualidade financeira do seu negócio. Porque não adianta nada você querer colocar uma cadeira incrível no seu espaço, mas esse não ser o momento ideal para esse investimento. Então, esses são os primeiros alertas que eu quero fazer para você que está aí do outro lado, pensando em que móvel, em quais itens você precisa ter e que são indispensáveis. Vamos analisar agora duas coisas bem importantes. A primeira é, você que está começando do zero, que vai montar o seu salão, que vai começar agora o seu negócio, é importante você fazer um levantamento do que realmente é importante. Então, o que é essencial? Porque tem coisas que acabam não sendo as mais importantes. Então, faça essa análise, coloque nessa balança, pensando em o que é realmente necessário. Obviamente que eu tô falando aqui com você, que tá começando um negócio do zero, que precisa ter os pés no chão na hora de fazer o investimento.
Do outro lado, nós temos um outro tipo de profissional, que é aquele profissional que já está há um tempo na área, que já tem o seu salão montado e que está lá com uma cadeira meio capenga. Sabe o que é capenga? Aquela cadeira que está meio quebrada, a cliente senta, fica torta, aquele lavatório desconfortável, que tá lá, né, a cuba de repente não tá de acordo, a cuba, né, onde a gente lava o cabelo, ou aquele espelho que tá quebrado, enfim, né, eu acho que é muito importante a gente perceber que nós temos dois caminhos. O profissional que já está atuando, ele precisa sim fazer essa manutenção no seu espaço, ter esse cuidado com os móveis, né? Então prioriza e vai vendo da mesma forma, sempre colocando, faz uma lista de tudo que você precisa comprar e vai fazendo, colocando o peso. Será que isso aqui é essencial? Será que isso aqui é o mais importante? Até a gente trazer, buscar, né? E ter essa informação do que realmente é necessário. Aí agora a gente vai pensar então no que é que eu, como cabeleireiro, realmente preciso ter. Bom, primeira coisa que a gente precisa ter, obviamente, uma cadeira, né? Uma cadeira é muito importante. Se você não tem condição de comprar uma cadeira reclinável e de repente nem é necessário, porque às vezes a gente compra a cadeira reclinável, que é aquela cadeira aqui, encosta, né, e ela vai para trás. Se você não vai fazer sobrancelha, de repente maquiagem, nem sempre é necessário uma cadeira reclinável. Então, a gente já vai pensar que essa cadeira que é reclinável, obviamente ela é uma cadeira mais cara. Então, opa, será que eu tenho necessidade? Será que o meu trabalho exige isso? Não exige, pula. Não adianta você pegar algo que você não vai usar. Você vai pagar mais caro e não vai usar. Aí outra coisa que a gente precisa ter, um bom espelho, né? Um espelho bacana, um espelho que tenha uma boa qualidade, nitidez, né? Porque tem espelhos que acabam atrapalhando um pouco a imagem que está sendo refletida. A gente precisa de um bom lavatório, né? Lavatórios, a gente tem aí lavatórios caríssimos, né? E a gente tem lavatórios muito mais simples, muito mais baratos e às vezes muito mais acessíveis ao nosso bolso. Eu já vivi experiências bem distintas. Teve um momento da minha vida que eu parei por mais ou menos uns 2 anos e eu não trabalhei como cabeleireira. Fui trabalhar em outra área por, né, acontecimentos lá naquele momento, naquela fase da minha vida. Eu tive que me afastar do salão e eu acabei parando de atender, abandonei de vez a profissão. Aí passando um determinado momento eu senti a necessidade de voltar a trabalhar como cabeleireira e vi uma grande oportunidade de voltar a atuar, né, dentro da profissão que já me encantava naquela época. E eu acabei fazendo o quê? Passei numa loja de móveis usados e comprei um lavatório velhinho, caquinho, caindo aos pedaços, uma cadeira bem mais ou menos. Coloquei na sala da minha casa, não foi uma sala na minha casa, não, foi na sala da minha casa, e eu acabei reabrindo um negócio, né? Acabei voltando para profissão de cabeleireira naquela época e foi sensacional. Em poucos meses eu já tinha ampliado, já tinha contratado pessoas, já tinha aberto mais uma unidade, enfim, já passei por uma situação dessa. E também já passei por uma outra situação de montar um salão e fazer tudo conforme eu tinha condição também naquela época, mas de acordo com aquilo que eu achava que precisava, enfim, móveis mais caros, né, com outro nível de acabamento, investimento, e isso é um pouco também do que eu vivo hoje no meu salão de beleza, que é o Lumo. Até vou pedir para quem não conhece o nosso trabalho, é um salão que eu tô há pouco tempo, né, para você que tá vendo o vídeo hoje aqui, finalzinho de 2020, é um salão que a gente tem, eu tenho orgulho, né, tá aí há poucos meses, mas nós já temos aí um grande reconhecimento, a gente já conseguiu construir uma história, apesar de curta, mas a gente já conseguiu construir uma história de sucesso. Mas obviamente que isso hoje vem de uma maturidade, então hoje a gente consegue, eu consigo priorizar, eu sei onde eu tenho que investir. E lá atrás, quando eu vivi 2 experiências distintas, né, onde em uma delas eu montei um salão, um super salão, desculpa o palavrão que eu falei aí, corta aí, Jacob, montei um super salão. Então, em um momento eu montei um super salão e esse super salão, né, nós investimos todas as nossas economias e aonde a gente menos investiu
foi inconhecimento, foi não perceber que a gente tinha que ter ali uma reserva de caixa e foi um momento muito, muito difícil. Então a gente precisa realmente mensurar, perceber se é necessário e o que eu preciso para atender o meu cliente, né? Claro que aí, se a gente for trazer agora uma lista de utensílios, eu não vou falar de tesoura, secador, chapinha, escova, pente, plaquete, papel, não vou falar de toalha, não vou falar de nada disso, tá? Hoje a gente vai falar especificamente sobre os móveis, Aí então, o que eu queria mostrar pra você, contando um pedacinho dessa minha história, é pra fazer você pensar o seguinte: é necessário e o que é necessário? Eu tenho condições, como tá o meu financeiro nesse momento? E olha, vou dar uma dica muito importante para você que já tem o seu negócio, tá? E para quem tá começando, então melhor ainda. Todos os meses você tem que fazer como se fosse uma poupança. Exatamente. Todos os meses, mesmo você que tá montando seu espaço hoje, você tem que pegar um percentual mês a mês da sua infraestrutura, daquilo que você acredita que você tem ali de valor dentro do seu salão. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu comprei os móveis e que eu investi lá 10 mil reais em móveis. E aí, vamos pensar que uma cadeira de cabeleireiro, ela tem vida útil, gente, não vai durar para sempre. Vamos imaginar, né, que de 5 em 5 anos eu vou precisar fazer uma manutenção, ou trocar essa cadeira, né, ou vou precisar reformar. Então, quanto custou a minha cadeira? Vou dar um exemplo, tá? Tudo chutando aqui valores. Desses 10 mil que eu investi em móveis, R$1.000 foi a minha cadeira. O que você vai fazer? Você vai dividir pelo número de anos que você imagina, e tem que ser uma imaginação meio pé no chão, assim, a gente tem que pensar realmente de quanto em quanto tempo a gente imagina ter que reformar essa cadeira. Então vamos imaginar 5 anos. Você vai pegar 5 anos, vai multiplicar pelo número de meses, né? 12 meses você vai multiplicar por 5 anos. E aí você vai pegar esse total da cadeira e vai dividir pelo número de meses. E esse valor é o valor que você vai ter que depositar todos os meses, prevendo daqui a 5 anos a reforma da sua cadeira. Vanessa, você tá louca? Não, gente, é assim que funciona o mundo dos negócios. Então vamos imaginar, tá? Que desses 10 mil reais, que você imagina que a cada 10 anos você vai fazer uma reforma. Você vai dividir 10 mil por 10 anos para você saber, né? Aí dividindo por mês, aí você vai saber quanto você tem que depositar mês a mês para que ao final desses 10 anos, né, que eu tô chutando um prazo alto aqui, uma cadeira, gente, não vai durar bonita, íntegra lá, 10 anos. Claro, pode ser que sim, mas pode ser que não, né? Tudo também depende da sua manutenção. Então não adianta você comprar um móvel caro e não fazer essa previsão de reforma, de troca, senão você tem que ir lá desembolsar um valor, e de onde é que vai ser esse valor? Então aqui é apenas uma pequena dica do que você pode e deve fazer para fazer do seu negócio um negócio correto, duradouro, pés no chão e bem administrado. Bom, agora voltando para o momento em que a gente precisa refletir sobre os móveis, sobre o que a gente deve comprar, alguns pontos que eu acho importante você pensar é exatamente o fato de você notar sempre, olha, sempre eu vou voltando e estou batendo na mesma tecla, aquilo que está dentro da sua condição e dentro da sua necessidade. Então, por exemplo, Vanessa, eu devo comprar um móvel novo ou usado? Sempre que a gente compra algo novo, a gente tem uma vantagem, que se chama garantia. Então, se você comprou um móvel novo, durante um tempo, você vai ter uma garantia que vai fazer com que você tenha segurança de perceber que aquele seu móvel, durante aquele período, se der qualquer defeito, você tem para quem reclamar. Aquilo que a gente compra usado, às vezes a gente tem garantia, depende de quem a gente está comprando, mas nem sempre a gente tem essa garantia. E se você não tem garantia, se acontecer de você comprar uma cadeira que um mês depois ela quebre e você não tenha como consertar e você não tem como trocar, o que você vai fazer?
É isso que você tem que pensar. Então é importante, olha, e eu não estou dizendo que você não deve comprar usado, mas você tem que pensar sempre no que pode acontecer para você ter essa segurança na hora de fazer o seu investimento. E eu tô falando isso por experiência, gente. Eu já vivi um processo onde eu comprei móveis caros, móveis melhores, já passei por um processo de reforma, saindo de um móvel muito ruim para um mais ou menos e depois passando para um móvel melhor, e já saí também da situação de recomeçar e comprar um móvel muito, muito ruim mesmo, que era aquele móvel tipo assim, ó, usou, quando não deu para usar mais, foi para o lixo. Então é isso que a gente tem que pensar, tá bom? Bem, então aqui a gente já pensou se eu devo comprar um móvel novo ou usado. Muita gente hoje também fica na dúvida se eu tenho que comprar numa loja física ou se eu tenho que comprar pela internet. Gente, eu sou uma pessoa super adepta às compras na internet. Não significa que eu nunca passei por nenhuma situação onde eu comprei, paguei algo e eu não recebi. Já aconteceu, mas ainda assim eu sou super fã das compras online, até porque normalmente os preços são muito menores. Por uma questão de logística, gente. É simples assim, conta matemática. No final das contas, quem paga sempre a conta é quem está lá na ponta executando a compra final. Então, obviamente, que comprar na internet é mais barato. Agora, também comprar na internet tem um outro ponto. Quem vai, por exemplo, montar o seu móvel para você? Isso já é uma coisa que você tem que saber. Você comprou alguma coisa pela internet, você vai ter que ter alguém para montar. Outro ponto é, se algo der errado, para onde eu vou reclamar? Para quem eu vou reclamar? Quem vai ser a minha garantia? Quem vai ser o meu contato? Isso é sempre muito importante também você fazer esse levantamento. Outro ponto muito importante é você perceber que, além de ter a segurança de estar conversando com uma pessoa, onde essa pessoa vai poder também te direcionar para que móvel você deve comprar, para que tipo de móvel você precisa, quais são as vantagens e desvantagens, porque, gente, sempre que a gente compara uma coisa com outra, existem vantagens e desvantagens. Então, obviamente, que ter alguém para te auxiliar dessa forma, às vezes fisicamente, é muito, mas muito melhor. Até porque, vamos combinar, que quando a gente compra pela internet, muitos sites nos deixam realmente desamparados. E se a gente tem algum problema, a gente não tem para quem ligar, não tem onde reclamar, tem que mandar um e-mail e aguardar. Agora, se a gente compra de um representante que vai poder te dar essa segurança, que vai poder ser aquela pessoa que você vai ligar e vai falar, olha, fulano, seguinte, comprei a sua cadeira, comprei o seu lavatório e de repente algo aqui não tá dando certo, você pode vir me ajudar? Pelo menos a gente tem esse contato, tem essa pessoa com quem a gente vai poder estar falando. Então esse é um ponto bem importante e muitas vezes, dependendo daquilo que eu vou comprar, eu gosto sim de ter esse contato físico, de ter essa pessoa da minha confiança para que eu possa, né, então saber de quem eu tô comprando, o que eu tô comprando e aí também ter essa segurança. Outro ponto importante que eu levantei aqui pra vocês foi com relação a cores, né? Ah, será que eu compro roxo? Será que eu compro amarelo? Será que eu compro preto? Será que eu compro tudo branco? Tenha sempre um grande cuidado, e eu percebo isso que é um ponto importante com relação a cores, que a gente precisa ter um grande cuidado hoje no salão de beleza. Cada vez mais eu sinto a necessidade da neutralização do nosso ambiente. Neutralização que eu falo é o quê? Assim, ó, a gente cuidar em colocar muitas cores, muitas informações, porque visualmente, quando essa imagem vai para a internet, ela pode conflitar com aquilo que você realmente quer mostrar, que é o cabelo da sua cliente, por exemplo, né? Vamos pensar lá no Instagram, você pensando aí no seu Instagram, nas imagens que você vai postar, se você tiver um ambiente cheio de informação, poluído, né, de uma forma visual, poluído, que eu falo é assim, ó, muita mistura de cores, né, uma parede vermelha, uma cadeira roxa, um sofá amarelo, a gente tem que ter um cuidado muito grande com essa mistura de cores. E eu não tô falando aqui de gosto pessoal, não tô falando de nada disso. Tem gente que ama móveis coloridos e eu acompanho até alguns programas, alguns
perfis de pessoas que trabalham muito baseado em cores. Eu sou a pessoa que respeito tudo, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando apenas de você ter sempre um ambiente neutro, para que também isso não interfira na comunicação visual do cabelo da sua cliente. Porque eu não sei se você sabe, mas na hora de fazer, por exemplo, uma foto, né, às vezes o cabelo ele pode estar absorvendo aquelas cores que estão sendo refletidas naquele ambiente. Eu teve uma situação uma vez que aconteceu comigo, que a gente foi fazer uma foto de uma modelo, e ela estava do outro lado da rua, onde havia uma árvore. E não tinha nada de verde no cabelo, não tinha nada de verde no ambiente, mas o cabelo, ele vinha, a árvore estava, a luz do sol estava refletindo muito forte em cima dessa árvore, e essa luz que era refletida rebatia verde no cabelo da minha cliente na hora de tirar foto, e era uma coisa muito louca. Eu nunca tinha visto isso acontecer. E isso acontece muito no salão. Às vezes você vai tirar uma foto da sua cliente e aí tem um painel lá, sei lá, amarelo, por exemplo. Daqui a pouco você olha no cabelo da sua cliente e não tem nada de amarelo. Quando você bate a foto, você vai mostrar para sua cliente, você fica meio decepcionado porque tá refletindo às vezes aquele amarelo no cabelo dela e você não sabe nem da onde é que tá vindo, né? Então, muito, mas muito importante mesmo a gente ter esse cuidado, porque olha, vai sair uma cliente loira, vai sair uma cliente morena iluminada, vai sair uma cliente platinada, vai sair uma cliente de cabelo vermelho, uma de cabelo mais dourado, e a gente precisa ter esse cuidado para que todas as composições de cores que você criar, por exemplo, no seu salão, não vá conflitar visualmente com nenhum cabelo, com nenhum móvel, com nenhuma parede que você tenha ou esteja fazendo aí no seu salão. Então é muito importante isso. Então, sempre opte por móveis mais neutros, tá? Pode ser qualquer tom, mas desde que ele seja neutro. Lembrando que eu tô aqui dando dicas. Obviamente que a gente precisa muito respeitar também o nosso gosto pessoal e a nossa personalidade. Eu acho que isso também é importante. Mas eu tô levantando alguns pontos aqui para você pensar. Daqui a pouco você vai comprar lá uma cadeira amarela, que tá super na moda, que é linda, que é maravilhosa. Um mês depois, um ano depois você tá enjoada, porque as cores também cansam muito mais, né? E elas ficam muito mais marcantes. Então é muito importante a gente ter essa percepção, tá? Mas aqui eu tô colocando realmente algo que é muito pessoal. Então eu quero que você respeite sempre a sua vontade, a sua identidade, a personalidade do seu negócio, do seu trabalho. Mas nunca deixe de pensar em todos esses pontos. Um outro ponto importante é a gente perceber, será que eu preciso de uma cadeira de 10 mil reais ou uma cadeira de R$1.000 me basta? É muito, mais uma vez volto naquela teclinha, é muito importante você saber se o seu bolso tem condições para uma cadeira de 10 mil reais ou se agora é hora de você se contentar, sim, com aquela cadeira de R$1.000 ou, quem sabe, até mesmo aquela cadeira de R$100 é o que você tem condição de comprar agora. Então, nunca esqueça que sim, é importante a sua cliente estar bem acomodada, com certeza. Se você vai fazer um investimento, se você tem condição de fazer um investimento, nunca deixe de se pôr no lugar do seu cliente. Senta na cadeira, perceba o conforto, a altura, nota se você vai ficar muito distante ou muito próximo do cliente, do cabelo, enfim, é importante você fazer uma avaliação de todos os pontos, né? Porque às vezes a gente olha algo que parece muito bonito, que parece incrível, só que no momento em que a gente vai utilizar, não é tão incrível assim. Outra coisa é você perceber, sempre a empatia é importante, né? Então, a empatia, ela faz com que a gente perceba, se colocando no lugar do cliente, se aquele ambiente, ele está agradável, ele está confortável para o nosso cliente. Porque, olha, vamos pensar, de repente lá uma técnica de mecha de 3, 4, 5, 6 horas, gente, e tem sim técnicas que ultrapassam isso, né? Você tem que se colocar no lugar daquela cliente. Ela vai ficar tanto tempo lá dentro do seu salão, será que aquela cadeira é confortável o suficiente? Nós tentamos sempre fazer isso, principalmente lá no salão, a gente tem feito muito essa experiência de se colocar no lugar do cliente e ter essa percepção. E uma das coisas que a gente notou é que como os processos, por exemplo, processos químicos de mecha são muito longos,
nós precisávamos encontrar maneiras de deixar a nossa cliente mais distraída, mais confortável. Então é muito, muito importante mesmo essa empatia que você precisa gerar, né? Que é essa atitude, né? Para quem não sabe, em ter empatia, então você se colocar no lugar do outro. Então essa empatia vai fazer com que você perceba exatamente o que o seu cliente sente. Um outro exemplo que eu vou dar agora aqui, bem simples para você, é o lavatório. Gente, lavatório é um tormento muitas vezes na nossa cabeça, por vários fatores. Vaza, se você não compra um aparelho ideal, enfim, várias coisas acontecem. O lavatório, por ser um móvel que a gente vai trabalhar com água, enfim, várias questões, é um dos móveis que mais acabam dando um pouco de dor de cabeça aí na hora que a gente vai montar. Então tenha bastante atenção com o lavatório, tá? E é muito importante também você se colocar na cadeira e perceber qual é a melhor posição para sua cliente sentar. Coisas simples podem fazer total diferença. Por exemplo, lá no salão, eu gosto muito de dar exemplos daquilo que eu vivencio, né? Porque aí eu estou falando com muita propriedade, de conhecimento de causa mesmo que eu tenho. Então, por exemplo, lá no nosso salão, o meu lavatório, ele não tem o local onde a cliente pode acomodar os pés. O que a gente fez? Algo muito simples. Comprei um puff, né? E esse puffzinho bem baratinho que foi, a gente coloca na frente do lavatório, então a cliente deita, né? Coloca a cabeça lá pra trás, ela senta, se acomoda e a gente consegue minimizar o desconforto do lavatório colocando os pés dela pra cima. Algo simples, pode ser um banquinho, pode ser uma cadeirinha. Pensa lá se você tem alguma coisa no seu salão ou se você consegue comprar alguma coisa. E daqui a pouco, uma coisa muito simples vai amenizar esse desconforto do lavatório. E outra coisa muito fantástica que a gente acaba fazendo no salão, eu falo fantástica, mas uma coisa muito simples, que é na hora que a cliente fica lá, em tempo de pausa, agindo lá o tratamento, agindo a tonalização, a gente enrola uma toalha e coloca na nuca, porque o peso, né, de ficar muito tempo com a cabeça inclinada pode começar a machucar a nuca, por mais confortável que às vezes o seu lavatório seja, às vezes é necessário, tá? Então eu tô colocando aqui alguns pontos, não tô falando que você tem que fazer exatamente o que eu faço, mas é importante você ter a empatia, se colocar no lugar do seu cliente, perceber os seus móveis, perceber os seus equipamentos e sentir o que o cliente sente quando você está usando aquele equipamento ou sentir o que o cliente sente quando ele está usufruindo do seu espaço. Assim como também, né, eu acho incrível a gente ter um lugar bacana para receber o nosso cliente, uma recepção, uma cadeira, uma poltrona, um sofá onde o cliente pode sentar e aguardar, né, não vai ficar lá de pé. Então, e claro que aí falando agora num processo de pandemia que a gente vive, mais ainda a gente tem que ter um cuidado aí com o distanciamento, enfim, né, alguns pontos bem importantes, mas é muito importante mesmo você ter esse cuidado com a sua cliente, percebendo como ela se sente quando ela está dentro do seu ambiente. E aí eu tenho certeza que você pensando desse jeito, você não vai errar na hora de comprar os seus móveis. E eu quero dar um último toque aqui para você, uma última dica, que é você procurar por resenhas, né? Por spoilers ou por dicas de pessoas que estão então compartilhando nas redes sociais. E hoje a internet nos ajuda muito com relação a isso, na hora em que você for comprar ou investir em algo que você quer colocar no seu salão. Ah, por exemplo, né? Eu resolvi lá, por exemplo, lá no salão a gente tem um aparelhinho muito barato, quer dizer, muito barato não, mas um aparelho de fácil aquisição, ele não é um aparelho super caro, né? Não lembro agora valores, mas eu sei que ele não foi um equipamento caro pra gente esterilizar as nossas escovas. E aí, a gente foi pra internet e foi procurar por resenhas, né? A gente procurou por dicas de pessoas que já usavam. Então, sempre faça isso. Aquilo que a gente olha, às vezes, vem lá uma propaganda de algo que você acha incrível, mas você não sabe se funciona, você não sabe se é confortável. Então, se você não tem a oportunidade de tocar, de pegar, de testar, faça isso, entra na internet e faça essa pesquisa, para um tempinho, faz a pesquisa, coloca lá a marca do produto, do equipamento, a cor, enfim, coloca todos esses pontos que você tem dúvida, porque olha, eu tenho quase certeza que você vai encontrar muitas informações a respeito de tudo, exatamente tudo que você tentar colocar no seu espaço, tá?
Então, só pra gente resumir agora, bater o martelo e concluir esse vídeo, não esquece, mais importante do que você pensar no que você quer comprar, no que você precisa comprar, é você ter a certeza de que aquilo está dentro da sua condição. Não vale nada uma cadeira caríssima se você não tiver o básico de qualquer bom profissional, que é conhecimento, tá? Então fica aqui a minha dica pra você que tá aqui comigo, que faz parte da minha comunidade #sempre juntos. Nós somos essa super comunidade de profissionais cabeleireiros que buscam alta performance, que buscam evoluir, e eu tô aqui para dar as mãos para você, para que nós possamos juntos levar o nosso nível profissional, ó, um passo acima, um passo além, e para que a gente possa com certeza voar nos próximos meses, nos próximos anos, enfim, que a gente possa sempre estar crescendo, e crescendo juntos é muito melhor, né? Então eu tô aqui sempre que eu puder, trazendo informação, trazendo conteúdo, mas mais do que qualquer coisa. Olha, se você já assistiu algum outro vídeo meu, talvez esse não seja o primeiro, você já deve ter visto que eu gosto muito de despertar em você a vontade, a necessidade de pensar, de refletir, de tirar as suas conclusões. Olha só, eu poderia, por exemplo, chegar aqui, ser patrocinada por uma linha, conseguir uma parceria e falar pra você, compre o produto, marca A, porque esse produto é incrível, ele é o melhor, papapá, papapá. E isso não ser real, isso não ser verdadeiro. O que eu mais gosto de todo o meu coração é fazer você refletir e aprender a pensar como dono do seu negócio, como um profissional, né? Então a gente ir despertando e desencadeando essa automação, né? Porque quando a gente começa a fazer isso em uma coisa, hoje você vai parar, por exemplo, para pensar no móvel. Amanhã você vai pensar nas contas do seu salão, nas compras, nas técnicas que você executa, nos investimentos que você vai fazer, e cada vez mais você vai tendo essa segurança e essa certeza do que você quer e do que você deve fazer. Um beijo enorme para você, espero você no próximo vídeo, e tenho certeza que o vídeo de hoje fez você pensar aí no seu ambiente. Será que tem uma cadeira aí que você está precisando reformar? Será que aquele lavatório não está na hora de trocar? Ou será que só uma reforma ele aguenta mais um ano? É isso que eu quero fazer você pensar. E não esquece, pensa se está dentro da sua condição. Tem dinheiro? Deu para comprar? Vai lá, faz o investimento. Não deu? Segura as pontas, faz uma economia e vê aquilo que é possível você comprar. Não adianta um salão de luxo se a gente não tiver condição de pagar, tá bom? Espero você no nosso próximo vídeo.